Olá, bom dia. Hoje, sábado, dia 29 de janeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, em nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 4, versículos de 35 a 41. Na tarde daquele dia, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso, surgiu uma grande tormenta e lançavam-se as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na polpa dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse-lhe ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Jesus disse-lhes: Como sois medrosos, ainda não tendes fé. Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, Jesus nos traz uma grande passagem, um momento que nós precisamos refletir e fazer a mesma pergunta que aqueles que estavam na barca de Jesus: quem é este? Quem é este Jesus para mim? Quem é este Jesus para você? Nós vemos uma passagem de Jesus onde existe um fato histórico onde Jesus estava, para onde ele ia. Quando Jesus diz que queria passar para o outro lado do mar, Jesus estava sinalizando àqueles que ele iria anunciar o reino de Deus aos pagãos. Existe um fato histórico judaico onde, naquela região, o mar simbolizava o mal. Porque quando os ventos fortes, as tempestades chegavam, as ondas impediam essa travessia, fazendo com que os judeus entendessem que Deus não queria que fossem ao outro lado falar sobre as suas maravilhas. Esse é o fato histórico. E aqui é muito importante a gente perceber que para Jesus ele não se importava qual era o lugar. Ele sentia a necessidade, a obrigação de anunciar a boa nova a todos, sem distinção. Era necessário que todos soubessem: o reino de Deus está próximo. Mas existe um fato além histórico, o fato em que nós precisamos trazer para a nossa vida essa mensagem de Jesus, que é justamente o fato de perguntar para nós no dia de hoje: quem é este? Quem é este Jesus que conduz o barco da nossa vida? Hoje, nós vivemos num tempo em que pessoas reconhecem a sua liberdade, como Jesus sempre nos deixou bem claro. Reconhece a capacidade, mas sempre olhando para dentro de si somente. Eu posso, eu consigo, eu faço, eu realizo. É impressionante que todas essas pessoas que ficam nessa prática de que ele é a pessoa capaz de tudo isso,
não tem o controle muitas vezes de si próprio. Não tem o controle quantas e quantas vezes de controlar um piscar de olhos. Mas eles se acham no direito de dizer ao povo: faça isso porque você é capaz de fazer. E aqui nós vemos uma grande diferença, aonde se remetemos a Paulo, o grande apóstolo, que nós comemoramos esta semana, o dia da sua conversão. Nós vamos ouvir Paulo falando: tudo posso, mas naquele que me fortalece. Aqui está a grande virtude de Paulo. Apesar do seu poderio de argumento, apesar do seu testemunho de fé, Paulo nos mostrava que ele tudo podia naquele que fortalecia. E aqui acredito ser um dos grandes segredos para a gente conseguir mudar na nossa vida. Eu posso, com certeza eu posso. Eu consigo, com certeza eu consigo. Eu caminho com certeza. Mas tudo isso eu só vou conseguir realizar através daquele que me fortalece. E aquele que me fortalece é esse mesmo que os homens daquele bar perguntaram: quem é este? E é isso que nós devemos refletir. Quem é este em que eu posso, em que eu realizo, em que eu consigo, em que eu vou além? Esse é o Jesus. Esse é Jesus que me acolhe, que conduz a minha barca através das tempestades, através dos ventos reversos, através das inundações que acontecem na minha vida. Esse é o Jesus, capitão da minha barca, comandante da minha vida. É Ele que, quando eu faço tudo de errado, Ele acalma o mar dos problemas. Quando eu cometo os meus exageros, Ele tranquiliza as águas do mar, os sopros do vento, e faz com que a minha barca chegue ao outro lado, nos mostrando que é possível sim sair da situação em que nós estamos para chegar ao outro lado, aquele outro lado ainda que nós não desvendamos, porque é aquele outro lado que Jesus quer que nós trabalhemos em nós. Esse lado que fala, que muitas vezes tem a consciência, é o lado que reconhece a grandeza desse Deus maravilhoso. Mas Jesus quer do outro lado. E para chegar do outro lado, é preciso que nós destruímos essas tempestades. É preciso que seja acalmada as ventanias dos problemas. Para que então, chegando em terra firme, junto com Jesus, eu descubro quem é este que me conduziu. É este mesmo que se entregou na cruz por amor a cada um de nós. É esse que, do lado do seu peito, jorrou água e sangue para nos limpar, nos salvar, nos libertar. É esse mesmo que hoje nós devemos agradecer pelo dom da nossa vida, pela vida dos nossos familiares. É esse mesmo que controla tudo, até o meu piscar de olhos. Nós precisamos, muitas vezes, consultar o psicólogo que é o próprio Jesus, para saber: Senhor, qual é o mar que eu preciso navegar? Porque Tu me conduz, porque só em Ti eu confio, porque eu tudo posso, mas naquele que me fortalece. Tenha um ótimo sábado, que Deus abençoe a todos e até